praticamente impossível para qualquer nação do mundo hoje derrotar os Estados Unidos em um confronto direto e puramente militar. E existem várias razões para isso. Uma delas é o fato de que desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos nunca luta sozinho. Ele sempre luta escoltado por todos os países da OTAN, que hoje são 30 países. O outro motivo é, obviamente, a quantidade e a qualidade do equipamento militar no arsenal americano, do seu avançadíssimo sistema de inteligência, de satélites de espionagem e por aí vai. Mas tudo isso, pessoal, teoricamente os seus inimigos também têm como ter. Nada impede que no futuro a Rússia e a China, por exemplo, formem uma aliança militar com outros 30 países e que decidam investir o suficiente para conseguir se equiparar militarmente, em termos de equipamento, de inteligência e de espionagem, aos Estados Unidos. Hoje ninguém tem, mas é possível que eles tenham isso no futuro. Porém, existe uma outra arma que é a mais poderosa de todas e só os Estados Unidos têm. Essa arma coloca os Estados Unidos em grande vantagem perante aos seus adversários e esta arma é o dólar. Os Estados Unidos são o dono do dólar e isso garante a eles o acesso a recursos do mundo inteiro, inclusive da China e da própria Rússia. Enquanto a Rússia e todos os outros países do mundo, como o Brasil, a China, estão limitados a consumir mundo afora apenas a mesma quantidade que eles conseguem vender. E isso dá uma vantagem exorbitante para os americanos na capacidade de mobilizar recursos. Então vamos entender como que isso funciona no detalhe. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o dólar se tornou a moeda internacional, a moeda que todos os países do mundo usam para fazer negócio entre si e para acumular reservas internacionais. Reservas internacionais, pessoal, são nada mais do que a poupança do país, Assim como eu e você temos poupança, guardamos dinheiro para momentos de emergência, os países também se comportam dessa maneira. Eles fazem poupança, que são conhecidas como as reservas internacionais do país. E os países escolheram o dólar pelo mesmo motivo que eu e você também gostamos de fazer as nossas poupanças em dólar. Porque o dólar é a moeda mais líquida, mais estável e mais segura do mundo desde então. Imaginemos o seguinte cenário: você produz e vende bananas no Brasil e eu produzo e vendo maçãs na Argentina. E aí a gente vai negociar, você vai me vender as suas bananas e eu vou te vender as minhas maçãs. Então a gente senta na mesa e vai escolher qual moeda a gente vai utilizar para fazer essa transação. A gente tem o direito de escolher qualquer moeda do mundo. A gente pode fazer essa transação em reais do Brasil, em pesos da Argentina ou qualquer outra moeda. Qual a moeda que você acha que a gente vai escolher? Muito provavelmente o dólar. Porque imagine fazer essa transação em pesos argentinos. Eu te pago em pesos argentinos, na semana que vem o peso já desvalorizou 10%. Você vai dizer, eu não quero essa porcaria de peso, me pague em dólar, porque eu guardo o dólar aqui, eu sei que daqui a uma semana, um mês, um ano, o dólar, 100 dólares vai valer 100 dólares ainda. Então quando você me vender 500 reais em bananas, eu vou te entregar uma nota de 100 dólares, e quando eu te vender 500 reais em maçãs, você vai me devolver aquela nota de 100 dólares. E a gente pode fazer essa operação todos os dias ou todas as semanas, e no fim das contas o que a gente está fazendo é trocar produtos, trocar bananas por maçãs. A nota de 100 dólares é apenas o meio de troca. Ela fica trocando de mão, mas na verdade o que a gente está trocando e consumindo são os produtos que a gente produziu, as maçãs e as bananas. E é exatamente assim que os países negociam no mercado internacional. Quando o Brasil vende soja para a Rússia entrega dólares para o Brasil. Quando o Brasil precisa comprar fertilizantes da Rússia, devolve os dólares. E na verdade o que a gente está trocando é soja por fertilizante. Os dólares são só a moeda de troca. Ou seja, para comprar fertilizante da Rússia, a gente precisa ter algo para entregar para eles, algum produto real. E isso vale para todos os países do mundo. Para poder comprar produtos dos outros, eles têm que ter algo para entregar. Tem que ter algum produto que eles produzem em excesso para poder entregar para o outro país. E se você conseguir vender mais do que você compra, aí você acumula a diferença, você guarda essa diferença em uma poupança em dólares. A Rússia, por exemplo, para se preparar para essa guerra, acumulou 600 bilhões de dólares em reservas internacionais. Isso significa que a Rússia entregou para os outros países 600 bilhões de dólares em produtos a mais do que ela comprou para ter essa reserva de 600 bilhões para poder sustentar o esforço de guerra, que é caro e consome muitos recursos.
Quando acabarem esses 600 bilhões da Rússia, acaba também a capacidade daquele país de comprar coisas dos outros sem ter alguma coisa para dar em troca. A não ser que alguém esteja disposto a vender fiado para a Rússia, e então a partir desse momento ela começa a acumular uma dívida externa. Essa regra vale para todos os países do mundo, pessoal, menos para um, os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é a fábrica de dólar. Os Estados Unidos não precisa vender coisas primeiro para acumular dólar e depois poder comprar dos outros países. Os Estados Unidos pode simplesmente imprimir os dólares do nada e sair comprando o que quiser mundo afora. É simples assim, pessoal. E na verdade não precisa nem imprimir, não precisa nem gastar o dinheiro para fazer a notinha de dólar, porque 99% do dinheiro do mundo hoje é eletrônico, está ali nos computadores apenas. Então, para os Estados Unidos sair comprando mundo afora, basta bater lá na porta do Banco Central americano, o Fed, e criar o dinheiro do nada ali no computador e sair gastando. Parece loucura, mas é assim que funciona, pessoal. Os Estados Unidos não precisam produzir nada para poder sair mundo afora comprando tudo que eles quiserem, porque os outros países precisam acumular dólares. Então, enquanto o Brasil vende soja para poder acumular dólar e aí comprar fertilizante da Rússia quando precisar, e ao mesmo tempo fazer reservas internacionais com o lucro. Já os Estados Unidos, quando querem comprar qualquer coisa, eles não precisam vender um produto antes, eles simplesmente imprimem dólar e saem comprando, e isso dá uma vantagem incrível para eles. O Brasil, por exemplo, conseguiu acumular 300 bilhões de dólares em reservas internacionais ao longo da sua história, o que significa que nós vendemos 300 bilhões de dólares dos nossos produtos a mais do que nós compramos dos outros países, portanto temos uma reserva, uma poupança de 300 bilhões de dólares e nunca mais gastamos esse dinheiro. Porque os países precisam manter essas reservas internacionais para garantir a sua estabilidade financeira. São 300 bilhões de dólares que os Estados Unidos gastaram e consumiram de produtos do resto do mundo no passado, que a gente nunca vai voltar lá para comprar deles, porque a gente precisa guardar esse dinheiro como reserva internacional para garantir a estabilidade da nossa economia. E isso funciona assim para todos os outros países do mundo, o que dá aos Estados Unidos uma vantagem exorbitante, porque eles podem, na prática, colocar o mundo inteiro para trabalhar para eles, sem ter que dar nada em troca além de uma moeda que eles fazem ali no computador em questão de segundos. E é isso que acontece na prática, pessoal. Se vocês vierem aqui para os Estados Unidos e entrarem numa loja, começar a olhar no rótulo dos produtos, vocês vão ver que quase nada é Made in the United States. Quase tudo é Made in China, Made in Mexico, Made in Brazil. Porque o mundo inteiro está trabalhando em troca de dólares, essa é a verdade. E por isso que é tão fácil para os Estados Unidos ir lá e dar 40 bilhões de dólares, uma quantidade exorbitante de dinheiro para a Ucrânia, porque eles não tiveram que produzir nada para conseguir esses dólares, eles só vão lá e dão o dinheiro e deixam a Ucrânia sair mundo afora comprando o que eles precisarem. E o mundo inteiro vai estar aí ávido para trabalhar e entregar os seus produtos para a Ucrânia em troca dos preciosos dólares. E é por isso que em uma guerra hoje contra os Estados Unidos, qualquer país do mundo teria dificuldade, porque os Estados Unidos contam com os recursos ilimitados do mundo inteiro, enquanto a Rússia ou qualquer outro país vai estar limitado a comprar apenas aquela quantidade que ela consegue exportar. E tem mais, a Rússia acumulou esses 600 bilhões de dólares para poder usar durante a guerra e quando precisou nem conseguiu, porque os Estados Unidos foi lá e bloqueou esse dinheiro. Logo no começo da guerra, se vocês lembrarem bem, os Estados Unidos bloqueou as contas da Rússia porque a maior parte desses 600 bilhões se encontra em contas americanas, de bancos americanos ou no próprio Banco Central americano. Então um dos primeiros movimentos dos Estados Unidos foi ir lá e bloquear essas contas e reduzir muito a capacidade da Rússia de comprar no mercado internacional. E é por saber disso que a China e a Rússia querem tanto que o mundo pare de usar o dólar como moeda internacional e como reserva internacional e passe a usar outra coisa. O problema é alguém inventar essa outra coisa. Enquanto não inventarem, o dólar vai continuar sendo a moeda internacional e os Estados Unidos vai continuar tendo esse grande privilégio. E qualquer outra nação do mundo que decidir entrar em guerra com os Estados Unidos vai ter que estar preparada para enfrentar uma nação com recursos praticamente ilimitados. Então, para levar algum lá na Ucrânia, a Rússia vai ter que conseguir de alguma maneira fazer com que os Estados Unidos parem de apoiar o inimigo. E a maneira de conseguir isso no momento é através da política, pessoal. Através da opinião pública, da opinião dos outros membros da OTAN e por aí vai. Como que os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã? Como que os Estados Unidos perdeu a guerra do Afeganistão? Perdeu na política, perdeu na opinião pública.
perdeu o apoio da população americana e mundial. E é por isso que o controle da narrativa é tão importante em democracias. A democracia é um sistema de governo que traz muitas vantagens, porém é também um sistema onde a opinião pública tem o poder de mudar tudo muito rapidamente. Além disso, as eleições nas democracias são vulneráveis a influências externas, como foi no caso da eleição do Trump, né? Onde foi de conhecimento público que a Rússia influenciou nas eleições dos Estados Unidos. Ou seja, a democracia tem certas vulnerabilidades que podem ser exploradas pelo inimigo. E o Putin sabe muito bem disso. Tudo pode mudar de cenário muito rapidamente. Grande parte da população americana não apoia essa ideia de que os Estados Unidos têm que gastar bilhões de dólares com guerras lá do outro lado do mundo. Inclusive dentro do próprio Pentágono tem gente demonstrando preocupação com o tanto que o Joe Biden está cutucando e se metendo com a Rússia. E o Putin não é bobo. Ele sabe que enfrentar uma escalada militar contra um país que tem dinheiro infinito à disposição pode não ser a melhor situação para a Rússia. Porque a Rússia é sim uma potência militar, principalmente em tecnologia e arsenal nuclear, porém economicamente é um país mais ou menos do tamanho do Brasil. E guerra custa caro, pessoal. A capacidade de mobilização de recursos, de comprar coisas, né? Um fronte com 200 mil soldados, que agora está indo para mais de 500, não é barato, especialmente se do outro lado você tem um inimigo que está sendo abastecido pelos Estados Unidos. Putin sabe muito bem que está enfrentando um país que tem por trás a impressora de dólares do tio Sam à disposição para sair mundo afora comprando tudo que precisar. Mas eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que dinheiro ilimitado vai ser o suficiente para a Ucrânia? Ou os russos são melhor de estratégia, meteram ali um devagar e sempre para ir cozinhando o galo e no fim das contas vão achar uma maneira de encurralar a OTAN? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários junto com o seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!